Estado mínimo e estado máximo e o coronavírus. Para a resolução dos problemas de um país que sua população tenha coronavírus, o melhor é o estado mínimo ou o estado máximo. No estado mínimo, o poder econômico está nas mãos da iniciativa privada e no estado máximo é o governo que controla a economia. No caso de uma população que necessite ficar em isolamento, no estado mínimo, a iniciativa privada demite seus funcionários que estão em isolamento. No estado máximo, o governo determina rendas básicas para a sobrevivência da população. Normalmente, o estado mínimo não tem capital de reserva para dar renda a toda a população que esteja em isolamento. Já no estado máximo, o governo obriga que a renda seja distribuída. O grande problema do estado máximo é quando a corrupção domina o estado. Nesse caso, o governo não conseguirá também dar sustento à sua população. No caso da China, temos um estado máximo que controla a sua corrupção e busca gerir uma economia competitiva. Assim, o Covid-19 foi controlado na China. A China, como controladora da economia e das decisões, podia proibir o ir e vir das cidades e aplicar o orçamento que desejar para os objetivos. E isso foi um ponto importante para a contenção das epidemias. No caso de países de estado mínimo, não tem o controle das fábricas, da energia, água e nem dos alimentos. Assim, colocar uma população em isolamento é o caos econômico. Cada empresa tem o objetivo de garantir sua empresa e a competitividade com outra empresa. E assim a situação das pessoas não é importante para as empresas. O importante para as empresas é o lucro. Dessa forma, ocorre o dilema: trabalhar e ganhar o sustento com consequência do aumento do índice de morte ou ficar de isolamento e passar fome. Assim, no sistema mínimo, a vida se torna fator secundário e o capital fator primário. De fato, uma epidemia coloca em prova o sistema do estado mínimo. Para tal, é só observar as consequências nos países de estado mínimo e o efeito da China. Pelos gráficos, demonstra que um controle do Estado, quando este não é corrupto, tem muito mais cuidado com a vida da população do que um Estado mínimo em que o capital controla. Economistas de todo o mundo que defendem o Estado mínimo têm visto nessa pandemia um erro do Estado mínimo em ter poder econômico para cuidar de toda a população. No final, ficará demonstrado que o Estado mínimo é incapaz de cuidar com a mesma força a sua população comparado ao Estado máximo como a China. A decisão vidas por empresas ou empresas por vidas será o marco entre conservar a economia de um Estado mínimo ou conservar a vida. Caso conserve a vida, o país que optou por estado máximo irá sair fortalecido em relação a outros países com estado mínimo, a não ser que um país de estado mínimo opte pelas empresas ao invés da vida. Nesse caso, a população tem que aceitar muitas mortes e o risco de morte também, para que possa dar certo. Ao meu ver, um estado máximo com corrupção anulada e pensamento em sua população e no poder do Estado é mais preparada em conservar a vida de sua população do que um Estado mínimo com sua economia controlada por empresas que competem entre elas. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.